Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja, né? No final do programa nós vamos falar sobre ele, né? E hoje nós vamos falar o que estava acontecendo com os discípulos, né? Nós vamos falar sobre a soberba, um querer ser melhor do que o outro, né? É um pecado capital, o orgulho, a soberba. Soberba, o pior de todos os pecados. Essa palavra está em Lucas 9, de 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me recebe estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa os demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não está conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Vemos uma disputa, meu irmão, minha irmã, quem é o maior? Muitas das vezes isso acontece com a gente, né? Muitas das vezes. A soberba, ela faz a pessoa sentir como se fosse a fonte dos seus próprios bens materiais e espirituais. Deus tem um plano para nós que inclui a felicidade, a salvação. Pecamos quando erramos o alvo em nossa vida. E pagamos um preço por isso, né? Pagamos um preço por isso. Ou seja, as consequências das nossas escolhas. Se você for olhar lá em Gênesis, no início, Adão quis ser maior do que Deus, porque a serpente disse assim: você será como Deus. Entendeu? Então, é possível reconhecer que erramos, começar tudo e fazer uma nova caminhada. Deus sempre nos espera de braços abertos. Então hoje vamos refletir sobre essa soberba, né? A soberba, meu irmão, minha irmã, é o pior de todos os pecados capitais, que levou os anjos maus a se rebelarem contra Deus. Como eu disse também, levou Adão e Eva à desobediência e ao pecado original. Alguém disse que o orgulho é tão enraizado em nós por causa do pecado original que morre meia hora depois do dono. Olha só que coisa interessante. Por outro lado, por ser oposto à soberba, a humildade é grande virtude. O que mais caracterizou o próprio Jesus quando ele disse lá em Mateus 11, 29, manso e humilde de coração. Também marcou a vida de Maria, a serva do Senhor, Lucas 1, 38, né? Quando ela disse a serva do Senhor, José e todos os santos. Você pode ver que São José em momento nenhum falou palavra alguma. Então, o demônio não pode nada contra uma alma humilde. São Vicente de Paulo ensina a seus filhos que o demônio não pode nada contra uma alma humilde, uma vez que, sendo ele soberbo, não sabe se defender da humildade. Por isso, com essa arma, o maligno foi vencido por Jesus e por Maria e por São José, São Miguel, arcanjo e todos os santos. A soberba
ela consiste em a pessoa sentir-se como se fosse a fonte dos seus próprios bens materiais e espirituais. Você viu ali os discípulos querendo ser um maior do que o outro, uma disputa, né? Então acha-se cheia de si mesma, esquece que tudo vem de Deus, tudo vem do alto. Como diz São Tiago, né? Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes, Tiago 1,17. O soberbo, meu irmão, minha irmã, se esquece de que é uma simples criatura que saiu do nada pelo amor chamado de Deus e que, portanto, depende do Senhor em tudo. Como diz Santa Catarina de Sena, a soberba rouba a glória de Deus. Olha a disputa dos discípulos, quem queria ser o maior? Então diz essa santa, a soberba rouba a glória de Deus, pois quer para si as homenagens, os aplausos que pertencem só a Deus. São Paulo lembra aos Coríntios que a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3,5, né? Como diz São João, né? Ele diz assim: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Ontem o Frei Gilson disse isso, né? Gente, isso aqui não é nada, né? Tudo vem de Deus. Aos Romanos ele disse: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto. Romanos 12,3. Vós não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas, afeiçoai-vos às coisas modestas, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12,16. Aos Gálatas, o apóstolo dos gentios destacou: quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a mesmo. Gálatas 6,3. A soberba tem muitos filhos. Olha só, o orgulho, a vaidade, a vanglória, a arrogância, a prepotência, a presunção, a autossuficiência, né? O amor próprio, se exibir, o egocentrismo, né? E a egolatria. Podemos dizer que a soberba é a cultura do ego, né? Você já reparou quantas vezes por dia nós falamos a palavra eu? Eu posso, eu faço, eu quero assim, eu vou, eu acho, eu penso, eu prefiro. A luta do cristão é para que essa força puxe para Deus e não para o nosso ego. Jesus, nosso modelo, afirmou: não busco a minha glória, João 8,50. São Paulo insistia no mesmo ponto: é porventura a favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Deus. Gálatas 1, versículo 10. Meus irmãos, minhas irmãs também, a soberba é o oposto da humildade. A soberba é o oposto da humildade. A palavra está, esta que vem, humus, aquilo que se acha na terra, pó. O humilde é aquele que reconhece o seu nada. Embora seja mais bela a obra de Deus sobre a terra, a glória é dele, como dizia Santo Irineu, já no século II. São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja no século V, ressaltou toda a vitória do Salvador dominante, né? Dominante, o demônio e o mundo foi iniciada na humildade, consumada pela humildade. Então, nós queremos hoje rezar, pedir o dom da humildade.
nós queremos hoje pedir o dom da humildade. E vamos prestar atenção, nesse aonde o que eu gravei falando do santo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 30 de setembro, a Igreja celebra o dia de São Jerônimo. Isso mesmo, São Jerônimo, rogai por nós. Jerônimo nasceu em uma família muito rica no ano de 347. Com a morte dos pais, herdou uma boa fortuna que aplicou na realização da sua vocação para os estudos, pois tinha uma inteligência privilegiada. Viajou para Roma, onde procurou os melhores mestres de retórica. Ele foi batizado pelo Papa Libério, já com 25 anos de idade. Passando pela França, conheceu um monastério e decidiu se retirar para vivenciar a vida espiritual, uma experiência espiritual, Em 375, depois de uma doença, Jerônimo passou ao estudo da Bíblia com renovada paixão. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino na Antioquia em 379, dedicando-se à reflexão, ao estudo e à divulgação do cristianismo. Voltou para Roma em 382, chamado pelo Papa Damaso para ser seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Neste trabalho, ele dedicou quase toda a sua vida. Conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e se tornou oficial no Concílio de Trento. Devido a certas intrigas do meio romano, retirou-se para Belém, onde viveu como monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Morreu de velhice no ano de 420 em Belém. Foi declarado padroeiro dos estudos bíblicos. Diz um historiador, todos acorriam a ele, a cada qual procurava ganhar-lhe a vontade. Uns louvavam pela sua santidade, outros a doutrina, outros a sua doçura e trato suave e benigno. E finalmente todos tinham postos os olhos nele como empenho de toda virtude, de penitência, de oráculo e sabedoria. Queremos rezar hoje, pedindo a intercessão deste homem de Deus. Ó Deus, Criador do universo, que vos revelaste aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura e levaste ao vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia. Dai-nos a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando leio a Bíblia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.